Eu pedi para uma IA criar um universo cinematográfico da DC e deixei ela decidir tudo, desde a ordem de lançamento até o foco do grande vilão, o elenco, os próprios filmes e até os designs dos pôsteres. E o que ela fez, bem, não ficou muito bom. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever. Torne-se um membro no nível nobre ou superior para ter acesso antecipado aos vídeos, ou no nível rei para um agradecimento especial. Obrigado a esses membros pelo apoio extra. Para começar, eu iniciei o Claude AI e pedi para ele construir o universo cinematográfico da DC comigo, passo a passo. Perguntei em que ano deveria começar, e ele disse 2027, então seria uma saga nos dias atuais. Quem deveria ser o grande vilão? Ele realmente não considerou ninguém além do Darkseid, mas disse que não seria do jeito que você espera. A equação antivida é a verdadeira ameaça. Mais tarde, perguntei sobre a estrutura da saga, e ele respondeu com um plano de 4 fases, cada uma com um título. A fase 1 se chama Alvorada, e vai de 2027 a 2029. O primeiro projeto em Alvorada é Superman: O Longo Amanhecer. Não tenho certeza do que esse título significa, mas Claude deixa muito claro que isso é um reboot completo. Superman: O Longo Amanhecer apresenta Jacob Elord como o Superman do DCAU da DC. Eu perguntei ao Claude como deveria ser o traje dele, e depois coloquei essa descrição no Gemini, mas ele só gerou os trajes do DCEU. No entanto, com os pôsteres, parece que o Claude realmente gostava de fazer esses designs bem simplistas, onde os personagens estão em destaque e muitas vezes nem estão de frente para a câmera. A história é descrita da seguinte forma: Clark Kent já está há 2 anos atuando como Superman. Metrópolis confia nele, Lois Lane o ama e o mundo ainda está decidindo como se sente em relação a um alienígena que escolheu protegê-lo. Quando uma equipe de pesquisa em alto mar detecta um sinal codificado em uma linguagem mais antiga que Krypton, Clark investiga e descobre uma arma adormecida enterrada nas ruínas de uma civilização que foi completamente apagada da história. Sua descoberta desencadeia a chegada de Brainiac, uma inteligência ancestral que cataloga mundos à beira da extinção. Brainiac não quer destruir a Terra, ele quer preservá-la, encolhendo-a para sua coleção antes que algo muito pior chegue. Enquanto Brainiac desmonta Metrópolis, a arma é ativada, transmitindo uma frequência psíquica que drena a vontade de resistir de todos que ela alcança. As pessoas param de lutar, soldados se rendem, até mesmo Lois diz a Clark para desistir. Superman se recusa. Ele leva a arma até o Sol, quase morrendo no processo, e derrota Brainiac, que recua para o espaço profundo e transmite as coordenadas da Terra para alguém que ele chama apenas de Senhor de Apocalipse. Clark não ouve isso, mas o público ouve, e a saga começa. Isso mostra como a IA realmente focou na grande ameaça principal. Parece que ela entendeu que todo o projeto precisa preparar o terreno diretamente para Darkseid, Apocalipse ou a equação antivida. Praticamente tudo se conecta a isso, não importa o que aconteça. Você vai perceber isso cada vez mais ao longo do vídeo. Essa saga, sinceramente, pode estar um pouco ou até demais focada no seu grande vilão, como se fosse uma única temporada de TV, quando na verdade é uma saga de 8 anos. Mas olha, assim como o Claude, que tal a gente focar no Darkseid também? Porque você realmente podia conversar com ele e mais 20 milhões de personagens, incluindo o resto da DC, Universo, Marvel e muito mais. No Polybuzz, um chatbot de IA usado por 40 milhões de usuários no mundo todo. No Polybuzz, você pode interagir com todos os seus personagens favoritos e muitas pessoas do mundo real. Você pode encontrar praticamente qualquer pessoa e perguntar praticamente qualquer coisa. Nada está fora dos limites. Pega o Darkseid como exemplo. Você pode perguntar a ele por que ele quer a equação antivida ou o que ele comeu no café da manhã naquele dia. Você pode estragar o dia do Batman ou começar uma briga com o Homem-Aranha. Você pode perguntar sobre dilemas morais ou simplesmente sobre o dia deles em geral. Por que não pedimos para James Gunn criar um universo cinematográfico da DC? Com certeza seria melhor do que o DCAU, né? Você pode perguntar qualquer coisa para eles. Sopa é líquida. Cereal são flocos secos. É muito divertido conversar com esses personagens. Experimente você mesmo usando o meu link na descrição ou no comentário fixado e digite meu código LEON8 na barra de pesquisa do aplicativo, no topo da página inicial, para acessar diretamente a página de resgate, desbloquear recursos premium especiais e ajudar a apoiar o canal. Obrigado ao Polybuzz por ajudar a tornar esses vídeos de reestruturação do universo possíveis. Experimente, é muito divertido. A IA decidiu que a saga incluirá um total de 30 projetos ao longo de 8 anos, entre 2027 e 2035. 22 desses projetos são filmes e 8 são séries de TV. Mesmo com todos esses projetos, o universo não se expande tanto quanto você esperaria. A IA nunca deu uma segunda temporada para uma série de TV, e a maioria delas, na verdade, não foca em um lado diferente do universo DC, mas sim funciona como complemento para as franquias de filmes. Já podíamos ver isso na primeira série de TV, Gotham Central, que vem antes do primeiro filme do Batman e tem Jonathan Majors como James Gordon. Então, é isso. A IA escolheu escalar um ator negro de 36 anos, desacreditado, para o papel do Capitão James Gordon. Quando, como você vai descobrir, o Batman já está há 10 anos em sua carreira. E parte do elenco inclui Thomasin McKenzie como Bárbara Gordon. Esses dois deveriam ser pai e filha. Acho que ela é adotada. Gotham Central foca em Jim Gordon como um capitão recém-promovido comandando a unidade de crimes graves em uma cidade viciada em seu vigilante.
Quando dois policiais disfarçados são executados em The Narrows, seus corpos são posicionados como uma mensagem, Gordon segue as pistas até Sal Maroni, um chefão do crime de nível médio que está fazendo uma investida impiedosa pelo submundo de Gotham. A série acompanha os detetives de crimes graves trabalhando em casos que ficam na sombra do Batman. Casos muito de rua para o herói de capa, mas devastadores para as pessoas que vivem ali. A equipe de Gordon luta para provar que o bom trabalho policial ainda importa, enquanto a corrupção dentro do departamento os sabota a cada passo. Maroni fica mais ousado e a temporada caminha para um confronto que Gordon precisa vencer sem a ajuda do Batman ou perderá o motivo de existência de sua equipe. Ele vence, por pouco e de forma desajeitada. A série estabelece Gotham como uma cidade viva e planta as primeiras sementes da decadência institucional que a Corte das Corujas vem alimentando há séculos. A referência à Corte das Corujas é preparada para um filme futuro, mas antes disso, Gotham Central prepara o terreno para Batman Longas Sombras. A maior parte do elenco de Gotham Central retorna, mas a IA escolheu Adam Driver para interpretar o Batman, o que significa que Bruce é mais velho que James Gordon. E então também escalou Tilda Swinton como Alfred Pennyworth. Então, nesse universo, Bruce Wayne é mais velho que James Gordon e Alfred Pennyworth é uma mulher. Bruce Wayne já é o Batman há quase uma década, e Gotham não está melhorando. Está ficando mais silenciosa, o que é pior. Uma série de assassinatos impossíveis abala o submundo do crime. Chefes do crime, juízes corruptos, policiais desonestos, pessoas contra quem Batman passou anos reunindo provas, estão aparecendo mortas, cada uma tendo tirado a própria vida de forma voluntária. Sem coerção, sem indício de crime, eles simplesmente escolheram morrer. As pistas levam Bruce até Hugo Strange, um psicólogo que desenvolveu um método de quebrar a vontade humana de forma tão completa que suas vítimas não apenas confessam, elas se rendem. Strange acredita que está aperfeiçoando a mente, tirando as ilusões às quais as pessoas se apegam. Ele chama isso de libertação. Batman reconhece isso como outra coisa, o mesmo tipo de desesperança que vem se espalhando silenciosamente pelo mundo desde o ataque do Brainiac. O filme se desenrola como um suspense policial frio e chuvoso. Bruce é, antes de tudo, o maior detetive do mundo e um lutador em segundo lugar. Ele desmonta a operação de Strange de forma metódica, mas a vitória é vazia. Estranho não inventou seus métodos, algo sussurrou isso para ele. O trama da antivida está enterrado, mas presente, e Bruce começa a puxar um fio que eventualmente o levará ao Corte das Corujas. Então, esse filme realmente se conecta à saga geral, mas também leva ao próximo filme do Batman, que obviamente vai focar no Corte das Corujas. Indo para 2028, nossa segunda série de TV é relativamente única, porque é a única em toda a saga criada pela IA que não se conecta completamente a uma franquia de filmes. Esse é o Questão, e ele é interpretado por Pedro Pascal. A série também inclui René Montoya, mas com uma atriz diferente em comparação com Gotham Central. A IA manteve uma certa consistência no elenco, mas por algum motivo acaba errando de vez em quando. No entanto, isso não importa muito, porque, embora ele tenha incluído René Montoya no elenco, ela não aparece na história. Vic Sage é um jornalista de televisão em Hub City que persegue histórias que ninguém mais quer investigar. Quando um denunciante envia arquivos criptografados para ele antes de aparecer morto, Vic acaba tropeçando em uma conspiração que conecta três nomes que não deveriam estar relacionados. LexCorp, um programa secreto do governo chamado Cadmus, e empresas de fachada que remontam a propriedades imobiliárias em Gotham mais antigas do que a própria cidade. Alguém está construindo algo enorme e invisível. Quando sua investigação é encerrada pelas autoridades superiores, Vic entra na clandestinidade, usando uma máscara protótipo de pseudoderme que o deixa sem rosto. O Questão nasce da teimosia, não do heroísmo. Ele invade uma instalação cósmica e encontra tecido kryptoniano, DNA Atlante e contramedidas meta-meta-humanas sendo desenvolvidas em segredo. A conexão com Gotham o leva até os limites de algo antigo que ele não consegue realmente enxergar. O público reconhecerá como a Corte das Corujas. A série termina com Vic transmitindo uma denúncia antes de Lex Luthor fazê-lo desaparecer. No entanto, o Questão não desaparece. Certo, então o Questão, na verdade, não é um programa de TV, mas sim um comercial para o resto da saga, que usa o Questão para dar pistas de tudo antes de aparentemente simplesmente matá-lo. Também apresenta Giancarlo Esposito como Lex Luthor antes mesmo de ele aparecer em um filme do Superman. Mulher Maravilha Deuses Gotham Monstros inclui outra escolha de elenco bem estranha. A pessoa que Claude escolheu para interpretar Diana é Penélope Cruz, que atualmente tem 51 anos. 20 ou 30 anos, ela definitivamente poderia ter interpretado uma ótima Mulher Maravilha. Mas quero dizer, agora, escalar uma mulher com mais de 50 anos no início de uma saga para interpretar a Mulher Maravilha é simplesmente ridículo. A mãe de Diana é interpretada por Angela Bassett, e sim, eu consigo ver a semelhança. Claude descreve o filme assim: Diana viveu entre a humanidade por séculos, escondida à vista de todos como especialista em antiguidades em Londres. Quando locais sagrados ao redor do mundo começam a virar cinzas da noite para o dia, templos, túmulos e santuários, Diana reconhece o que mais ninguém consegue: os deuses antigos estão sendo caçados.
A trilha leva de volta para Themyscira pela primeira vez em mais de um século, onde ela encontra sua terra natal sob ataque de Circe, uma feiticeira que já foi aliada das Amazonas. Circe vislumbrou algo na beira do universo, uma escuridão que reduz toda a crença e toda vontade a nada, e isso a destruiu. Ela está convencida de que a coisa mais misericordiosa a fazer é destruir os deuses e tirar a fé da humanidade antes que essa escuridão chegue. Diana reúne o que resta de Themyscira e rastreia os últimos deuses sobreviventes, encontrando Ares, que já foi seu maior inimigo, morrendo em uma ruína esquecida. Ele diz a ela que Circe não está errada sobre o que está por vir, apenas está errada sobre a resposta. Diana derrota Circe não a superando em força, mas mostrando sua esperança desafiadora diante da aniquilação. Em seus momentos finais, Circe sussurra uma palavra que ela tirou da escuridão. A palavra é Darkseid. Lanterna Verde Limite da Vontade é estrelado por John Boyega como Jon Stewart, deixando Hal Jordan de lado, mas só por enquanto. Jon Stewart é um ex-fuzileiro naval e arquiteto, recrutado para a tropa dos Lanternas Verdes há 2 anos. Estacionado nos confins do universo, ele está aprendendo a manejar uma arma alimentada inteiramente pela força de vontade quando algo dá errado na fronteira. Setores inteiros estão ficando às escuras, não destruídos, apenas silenciosos. Planetas de civilizações prósperas agora são habitados por pessoas que simplesmente pararam. Elas respiram e olham fixamente, e só isso. John é enviado com sua mentora Kat Matui para investigar, e o que eles encontram? Abala o núcleo. Alguém está testando uma arma que ataca a única coisa da qual o poder de um lanterna depende, a vontade de continuar. Sinestro, o maior lanterna que já existiu, já esteve no limite e voltou mudado. Ele diz a John que o núcleo está falhando e que só o medo pode proteger o universo. John vai mais fundo, contra as ordens, e descobre a fonte. Um sinal antigo que transforma mundos inteiros em cascas vazias. Sinestro forja um novo anel alimentado pelo medo. John destrói o transmissor em uma luta que custa a vida de Katma, e nos destroços, ele encontra um símbolo enterrado na maquinaria. Os Guardiões reconhecem o símbolo, eles se recusam a explicar. Algo está chegando que até mesmo os seres mais antigos vivos temem. Themyscira é uma série de TV que foca em Hipólita, interpretada por Angela Bassett. A série abrange séculos da história das Amazonas, revelando que Themyscira foi construída sobre um fragmento da equação antivida. As Amazonas estão guardando algo que vem se alimentando lentamente da magia da ilha delas há 3.000 anos. Elas nem sabem que isso está matando todas elas. A IA não explicou muito sobre o que é Themyscira além disso, mas está claro que é um prelúdio e Diana ainda não nasceu. The Flash, Velocidade Terminal, apresenta Lucas Hedges como Barry Allen. A história é a seguinte: Barry Allen tem sido o homem mais rápido do mundo há 2 anos, e ninguém sabe. Ele trabalha como cientista forense no departamento de polícia de Central City durante o dia e salva vidas à noite. Mas ele está escondendo algo. Toda vez que ultrapassa certa velocidade, ele vê visões nos relâmpagos, um céu em chamas, cidades vazias, um símbolo que ele não reconhece. Ele recua toda vez apavorado, o que significa que nunca descobriu o que a força de aceleração realmente é. Isso muda quando pessoas em Central City começam a deixar de ter existido. Fotografias mudam, registros desaparecem, memórias são reescritas. A conexão de Barry com a força de aceleração o torna imune às mudanças. Alguém está editando a história. Então, Eobard Thawne aparece, um velocista do futuro que diz que está aqui para salvar o mundo, garantindo que o Flash nunca exista. Na linha do tempo dele, o Flash falhou, mas ele acredita que a conexão de Barry com a força de aceleração é o que atrai algo terrível para a Terra. Thawne começa a apagar os eventos que transformaram Barry no Flash, forçando Barry a correr mais rápido do que nunca. Ele toca completamente a força de aceleração e vê a escuridão que Thawne viu, o fim de tudo. O confronto final deles atravessa o próprio tempo. Barry descobre que Thawne matou sua mãe anos atrás, tentando arrasá-lo. Barry vence não com velocidade, mas ficando parado, e o símbolo ômega queima no relâmpago. Como você pode ver, nem mesmo a rivalidade entre Flash e Flash Reverso escapa de ser ligada ao lado sombrio de tudo isso. Por algum motivo, Code decidiu que Barry não deveria ganhar um traje de verdade até o filme da Liga da Justiça, onde o traje será feito por Bruce Wayne. Então, para este filme, ele acaba usando esse traje improvisado, enquanto o Flash Reverso tem um traje baseado no traje dele do futuro. Aquaman The Drowned Kingdom inclui mais uma das trocas de etnia mais gritantes da saga. Claude decidiu escalar Trevante Rhodes como Aquaman. De modo geral, com os filmes do Aquaman, parece que Claude também foi incapaz de criar algo totalmente novo. Este filme é como uma versão reescalada do primeiro filme do Aquaman, com um pouco de influência do lado sombrio. Arthur Curry nunca pertenceu a lugar nenhum. Filho de um guardião do farol e de uma rainha atlante que desapareceu quando ele era menino, ele passou a vida adulta nas margens do oceano, evitando o que ele é. Quando Vulko o encontra e percebe que sua mãe, Atlana, está viva, presa na fossa mais profunda pelo crime de amar um humano, Arthur é arrastado para um mundo do qual ele vinha fugindo. Atlântida está se fragmentando sob o comando de seu meio-irmão Orm, um rei que acredita que a guerra com o mundo da superfície é a única resposta. A existência de Arthur ameaça a legitimidade de Orm. Mera, uma guerreira do reino de Zebul, torna-se sua relutante guia pelo mundo da política e do poder ancestral.
À medida que Arthur se aprofunda, ele descobre algo que Orm vinha escondendo. Um cofre selado sob a capital, onde o oceano está morto. Não poluído, morto. A água parece não ser nada. Isso sussurrou para Orm que a destruição era inevitável, e isso o mudou. Arthur desafia Orm pelo trono e vence porque o vazio não o afeta. Ele passou a vida inteira se sentindo como nada e escolhendo continuar. Manta Negra foge com tecnologia Atlante roubada. Vulko examina as inscrições do cofre e reconhece a mesma linguagem do sinal do Superman. Seja lá o que destruiu aquela civilização, tocou o oceano da Terra muito antes da humanidade existir. E por algum motivo, foi aqui que Claude decidiu encerrar a primeira fase. Não quando o filme da Liga da Justiça fosse lançado, mas simplesmente de forma arbitrária após 3 anos. É estranho, porque o próximo filme é justamente o da Liga da Justiça. Assim começa a fase 2, intitulada Sombras, que dura entre 2031 e 2032. A fase 2 começa com uma série de TV. Já teve uma série do Batman, uma da Mulher Maravilha e agora uma conectada ao Lanterna Verde, chamada Tropa Sinestro. Uma série que parece cara demais pra realmente existir. Então eu perguntei ao Claude se algum dos projetos é animado e ele disse que não. Tropa Sinestro é estrelada por Stellan Skarsgård como Sinestro, dessa vez como personagem principal, e também apresenta Hal Jordan, interpretado por Robert Pattinson. Sinceramente, essa não é ruim. A história é a seguinte. Sinestro foi o maior Lanterna Verde que já existiu até ver os setores mortos na borda do espaço e sentir algo imenso se alimentando do próprio poder de vontade. Ele avisou os Guardiões, eles tiraram seu anel e o exilaram. 5 anos depois, ele está em Qord, forjando anéis de poder amarelos a partir do medo cristalizado, construindo uma tropa de pessoas quebradas que foram abandonadas pelos Lanternas Verdes. Fatality perdeu seu mundo porque um Lanterna chegou tarde demais. Lyssa Drak viu seu povo se render a uma força que os Guardiões se recusaram a reconhecer. Sinestro não mente para nenhum deles, ele apenas conta a verdade de forma seletiva e deixa que a dor deles faça o resto. Jon Stewart dá o alerta enquanto os setores se desestabilizam por todo o universo. Gunn secretamente autoriza Jon Stewart a ir atrás de Hal Jordan, um ex-lanterna desonrado que abandonou seu anel anos atrás e tem bebido pela galáxia. Trazer Hall de volta leva 3 episódios de discussões pacientes e uma briga de bar. Enquanto isso, Atrocitus chega com seus lanternas vermelhos querendo Sinestro morto por causa de um massacre que os Guardiões encobriram. A série se torna uma guerra de 3 lados, verde, amarelo, vermelho, cada lado convencido de que está certo. A filha de Sinestro, Soranik Natu, uma lanterna verde em Korugar, precisa decidir se seu pai é um monstro ou um profeta. O clímax reúne as 3 tropas em um planeta na beira da Zona Morta, onde algo antigo desperta. Sinestro prova que o medo funciona, mas a coisa na Zona Morta respondeu especificamente à luz amarela. Ele construiu um farol, não uma arma. Mesmo assim, ele insiste. Na cena pós-créditos, algo abre os olhos no escuro. Eles brilham com o símbolo ômega. Parece que a IA queria que houvesse 4 filmes do Lanterna Verde, mas por algum motivo transformou um deles em uma série de TV. Porque isso aqui é só o filme do Lanterna Verde, isso nunca seria uma série de TV. Série é caro demais para produzir. E sim, você ouviu e viu corretamente. Claude decidiu escalar Riz Ahmed como Soranik Natu, ao mesmo tempo em que se refere a Soranik Natu como filha do Sinestro. É então que chegamos à Liga da Justiça. Não o último filme da primeira fase, mas o primeiro filme da segunda, intitulado Justice League The Gathering Dark. O Reunir sendo a Liga da Justiça se unindo, mas o Gathering Dark sendo as pequenas pistas sobre o Darkseid se formando. Deixando isso de lado, parece que a IA realmente não tentou criar uma nova história para esse filme, já que ela escolheu justamente o Lobo da Steppe de todos os personagens como vilão principal. Reunindo Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman e Lanterna Verde, a mesma formação do filme de 2017, mas com Lanterna Verde no lugar do Cyborg, o que eu acho que fica muito melhor. 3 tubos de explosão se abrem simultaneamente acima de Metrópolis, do Ártico e do Oceano Atlântico. Derramando milhares de parademônios poderosos no mundo, eles arrastam humanos para dentro dos tubos e os devolvem como drones de olhos vazios. Superman mantém a situação sob controle em Metrópolis. Aquaman defende Atlântida, mas a brecha do Ártico fica sem resposta, e uma estação de pesquisa é convertida em poucas horas. Batman tem rastreado todas as anomalias conectadas ao padrão, o sinal kryptoniano, os setores mortos, o cofre sob Atlântida, o símbolo ômega na força de aceleração, e ele montou um arquivo e um plano. Ele encontra Diana primeiro porque ela viveu o suficiente para entender o que está por vir. Ela conta a ele a última palavra de Circe, Darkseid. Bruce então recruta o resto, e eles se unem a contragosto. Clark não confia nos métodos de Bruce, Arthur não confia em ninguém, Barry não para de falar, John entra em conflito com Bruce sobre o comando. Diana é quem faz a ponte entre todos eles. Steppenwolf chega, um antigo general imponente exilado por Darkseid, desesperado para merecer voltar para casa ao entregar a Terra. Ele luta com Superman até um impasse e explica que tudo que os heróis vêm sentindo é uma coisa só, a equação antivida, espalhada pela Terra por milênios como uma bomba esperando para ser montada. Ele não está invadindo, ele está escavando.
A batalha por Temícera é o ponto central, o exército de Lobo da Estepe contra as Amazonas e a Liga. Eles vencem, mas por pouco. Lobo da Estepe morre sentindo pena deles, avisando que seu mestre virá agora e que não haverá guerra porque não restará ninguém para lutar. Dados equivalentes a 3 transmissões por tubo de explosão já foram enviados para Apokolips. Então, no último quadro, Darkseid aparece, uma silhueta contra um céu em chamas. Ele permanece de pé, a tela fica preta. Então é, claramente muito parecido com o filme de 2017. Mas é a versão disso neste mundo. Depois desse filme, o DC AIU. Essa primeira saga receberia um nome, a Saga do Longo Amanhecer, simplesmente o mesmo título do primeiro filme. Mais tarde naquele ano, teríamos Batman, A Corte das Corujas, com Jessica Chastain interpretando o principal vilão, Lincoln March. Bruce Wayne acredita que conhece Gotham melhor do que qualquer pessoa viva. Essa certeza é destruída quando um vereador é encontrado morto em um quarto trancado, com uma pena de coruja na palma da mão, combinando com assassinatos não resolvidos que remontam à fundação de Gotham. Bruce descobre referências à Corte das Corujas, uma sociedade secreta que seu pai acreditava ser real. Thomas Wayne tentou expô-los, então ele e Martha foram mortos a tiros em um beco. Bruce sempre acreditou que Joe Chill agiu sozinho, agora ele não tem mais certeza. Charada fornece a ele padrões forenses que apontam para uma mão invisível guiando Gotham há 2 séculos. Bárbara descobre que arquivos inteiros da cidade foram sistematicamente apagados. Lincoln March, um filantropo muito querido, se aproxima de Bruce como aliado, enquanto secretamente lidera a corte. O Garra, um assassino morto-vivo retirado do armazenamento criogênico, caça o Batman por túneis sob Gotham em uma sequência que parece um filme de terror. Bruce é capturado e ouve a verdade do Grão-Mestre Kane. A corte ordenou a morte dos pais dele e permitiu que o Batman existisse porque o vigilante lutando contra assaltantes mantinha a cidade distraída do verdadeiro poder. March revela ser uma possível irmã de Wayne e oferece um lugar a Bruce. Ele recusa e incendeia a sede deles. March foge com um arquivo da Cadmus contendo vigilância sobre todos os Metal-Humanos da Terra. Ela faz uma ligação, dizendo que a Liga é um problema. Está na hora de construirmos algo à altura. Você deve ter notado que a IA disse que o Batman é ajudado pelo Charada, e sim, é isso mesmo. Por algum motivo, Claude decidiu que o Charada não deveria ser um vilão, mas sim começar como analista forense no GCPD, aparecendo em Gotham Central e Batman Long Shadows, antes de se tornar um aliado próximo do Batman. E ele nunca se torna mal. Ele nunca chega a se tornar Charada. Caçador de Marte, o último filho de Maala Kandra, escalou Yahya Abdul-Mateen como John Jones, seu terceiro papel em quadrinhos, mas por algum motivo, e essa é uma decisão bem comum, o detetive John Jones é interpretado por Ke-Huy Quan, um ator completamente diferente. Isso significa que sua forma marciana é Yahya, mas sua forma humana é Ke-Huy Quan. Estranho. John Jones está na Terra há 40 anos, e ninguém sabe que ele existe. Ele chegou em 1991, com seu mundo já destruído, aprendeu a mudar de forma, e viveu dezenas de vidas como pessoas que não existem. Há 12 anos, ele é o detetive John Jones em Denver, resolvendo casos arquivados que ninguém se importa e frequentando uma terapeuta de luto chamada Dra. Cross, que acha que ele é um policial solitário. Então, aparece um corpo com o cérebro completamente apagado, uma técnica de assassinato marciana. Seu irmão gêmeo, Maala Faak, que ele acreditava ter morrido na extinção, está vivo. Maala Faak disse que espalhou a praga telepática que matou Marte porque acreditava que sua espécie era fraca. Ele poupou John como testemunha. Agora ele chegou à mesma conclusão sobre a humanidade. A vida humana de Jean desmorona, seu parceiro fica desconfiado, o General Blanks envia uma equipe militar e o Dr. Cross ultrapassa suas defesas até que ele mostra a ela sua verdadeira forma. Ela não grita, ela chora. O clímax é uma batalha psíquica através das ruínas de Marte. Malifaux força Jean a reviver a extinção. O que o salva é sua conexão humana. Cada rosto que ele usou, cada gentileza que recebeu. Ele aprisiona seu irmão em uma jaula psíquica. Na cena final, Jean entra na delegacia em sua verdadeira forma e diz uma palavra: pergunte. Sinceramente, tirando a escolha estranha do elenco, esse filme parece bem bom, e não tem ligação com a história maior, o que é um sopro de ar fresco. Esquadrão Suicida é uma série de TV com um elenco surpreendente. Claude decidiu trazer de volta apenas uma escolha de elenco do DCU em todo o universo. Viola Davis como Amanda Waller, trazendo de volta Idris Elba, mas como pistoleiro, e também incluindo o Sanguinário, mais interpretado por Gerald Jerome. Também tem Saoirse Ronan como Arlequina, Walton Goggins como Rick Flag, e o vilão principal, John Hamm, como Maxwell Lord. O estranho, porém, é que a maioria desses personagens nunca retorna. Apenas um ou dois deles retornam por algum motivo. Amanda Waller não confia na Liga da Justiça, e a Força Tarefa X é a resposta dela. Criminosos com bombas no pescoço enviados para missões sem vínculo oficial. A primeira missão da equipe os envia para um local secreto da Cadmus em Kandahar, que ficou fora do ar. Todos lá dentro estão vivos, mas vazios, parados, olhando, rendidos. A Cadmus estava tentando transformar a frequência da antivida em arma, mas a frequência acabou transformando-os em armas. O problema aumenta quando 12 instalações da Cadmus
Cadmus ao redor do mundo ficam fora do ar. Maxwell Lord aparece como bilionário que financia secretamente a Cadmus, convencido de que controlar os meta-humanos é o único caminho para a segurança da humanidade. No entanto, ele já foi afetado pela frequência sem saber. O final leva a equipe de volta a Kandahar, onde Lord ativa uma arma que transmite a antivida por todo o hemisfério. Encantadora se liberta, mas Arlequina a acalma sentando-se na frente de uma deusa e dizendo que sabe como é perder a si mesma. A arma é destruída, Lord foge e Waller revisa as filmagens de todos os 12 locais. O símbolo ômega está riscado em todas as paredes. Ela pega um arquivo intitulado Protocolos de Contingência da Liga da Justiça. Lanterna Verde, Noite Mais Densa, encerra a fase 2. Esta é uma versão de Noite Mais Densa que se passa inteiramente no espaço, por isso a Liga da Justiça não está envolvida. Os mortos se levantam usando os rostos de todos que você já amou. A bateria central de poder, em Oa, pisca pela primeira vez em 4 bilhões de anos, e por todo o universo, o cadáver de cada lanterna caído se levanta com um anel negro no dedo. Eles encontram as pessoas que os amam, falam com suas vozes, dizem tudo o que você gostaria que os mortos pudessem dizer, e então se alimentam, drenando energia emocional e deixando cascas vazias que se juntam às suas fileiras. A entidade por trás disso é Necron, o Senhor dos Não-Vivos, alimentado por uma bateria negra forjada a partir do desespero acumulado de cada mundo que a frequência da antivida tocou. Jon Stewart une todas as tropas através do espectro emocional. Verde, amarelo, vermelho, azul, índigo, violeta, laranja. Pela primeira e única vez. Jon enfrenta sua mentora morta, Cat Matui. Hal encara amigos que enterrou. A convicção de Sinestro se abala pela primeira vez. O exército dos mortos cresce a cada morte. E Necron não precisou lutar porque tudo eventualmente morre. Jon canaliza todas as 7 luzes simultaneamente, criando uma luz branca, a luz da vida. Necron recua, enfraquecido, mas não destruído. Gunther diz a Jon que a luz branca só se manifestou uma vez antes, na própria criação, e pode ser a única coisa que Darkseid teme. A cena final se afasta para Apocalipse e vemos Darkseid pela primeira vez. Ele não está com raiva, está interessado. Certo, então vou encerrar o vídeo por aqui. É para ser um vídeo de brincadeira lançado no dia da mentira. Eu esperava fazer tudo em um único vídeo, mas isso acabaria ficando muito longo. Acho interessante como a IA frequentemente queria trocar o gênero ou a raça de alguém. Como ela dava escolhas de elenco ridículas, até mesmo personagens com idades que simplesmente não fazem sentido. Muitas das escolhas de design também são bem ruins, como o traje do Flash da Liga da Justiça, que eu acho muito feio, e os designs do Esquadrão Suicida são totalmente sem graça. Muitas das histórias são derivadas de coisas que já vimos antes, especialmente Aquaman e a Liga da Justiça. A IA estava obcecada demais pro Darkseid e pela equação antivida, como se tudo tivesse que girar em torno disso. Parecia menos um universo cinematográfico e mais uma série de televisão de uma temporada só que dura uns 10 anos, o que simplesmente não funcionaria. Também é muito focado quando se trata de heróis. Só tem realmente um lado do universo que é expandido, que são os Lanternas Verdes. Fora isso, só existem realmente 5 heróis nesse universo, e o resto do universo também não se expande muito além disso. É muito focado nos membros fundadores da Liga da Justiça, mas acho que isso combina com o título da saga, O Longo Amanhecer. Toda a saga é o amanhecer do universo DC, ou seja, ela só começa de verdade depois dessa saga. O problema é que você não pode realmente fazer isso em live action, onde os atores envelhecem e o tempo realmente passa. Você precisa ter um universo DC de verdade já na primeira saga. A fase 3 cobre de 2032 a 2033 e se chama Fratura, começando com o que eu acho que é um retcon, porque Dick Grayson ainda não apareceu até agora. Mas Asa Noturna é a primeira série de TV da fase, estrelada por Harry Dickinson como Dick Grayson, Asa Noturna, e Zolomar Duenas como recém-introduzido Tim Drake. Mas também Tarântula, interpretada por Aubrey Plaza, uma atriz com um papel estranho neste universo, onde ela anteriormente interpretou René Montoya, substituindo outra atriz e agora está interpretando uma personagem completamente diferente como Tarântula. Então, o que você está fazendo, Claude? Vou dizer uma coisa sobre Asa Noturna. Este é o meu pôster favorito de toda a saga. É meio preocupante como ficou tão bom. Dick Grayson deixa Gotham sem se despedir. Depois de uma década sob o comando de Bruce Wayne, ele vai para Blüdhaven para descobrir quem ele é sem a máscara. A cidade é controlada de cima a baixo pelo Blockbuster, o chefão do crime quimicamente aprimorado que nem se preocupa em se esconder. Dick veste o uniforme na terceira noite e não consegue parar. Barbara Gordon se torna sua tábua de salvação através de chamadas criptografadas. Tarantula, uma vigilante que mata sem hesitar, força Dick a confrontar o motivo pelo qual ele mantém a regra de não matar. Tim Drake chega no meio da temporada, um adolescente que descobriu a identidade do Batman e acredita que o mundo precisa do Robin novamente. Dick liga para Bruce uma vez, Bruce diz para ele voltar para casa. Dick diz que Blüdhaven é sua casa agora. Nenhum dos dois diz o que realmente sente. Blockbuster descobre a identidade de Dick, e a luta deles é brutal e pessoal. Dick vence, mas Tarântula executa o Blockbuster derrotado antes que ele possa impedi-la. Ela vai embora, ele fica. Ele entrega uma máscara de dominó para Tim.
Bárbara liga sobre algo enterrado sob Bloodhaven, que está emitindo um zumbido em uma frequência familiar. O símbolo ômega preenche a tela. Superman, o Homem do Amanhã, traz todos de volta, incluindo Lex Luthor, enquanto apresenta Sam Lane e Metallo. Clark Kent é o Superman há 5 anos, e o mundo está dividido sobre o que isso significa. Lex Luthor passou esses anos se posicionando como a resposta da humanidade para a questão dos meta-humanos. LexCorp faz contratos com os militares, parcerias com Cadmus, uma imagem pública baseada no argumento de que a Terra precisa de sua própria defesa. Lois Lane investiga ele e continua esbarrando em obstáculos. O general Sam Lane, pai afastado de Lois, chega liderando uma força-tarefa de supervisão de meta-humanos que trabalha com Luthor porque os números assustam ele. Luthor revela o Projeto Metallo, um soldado moribundo chamado John Corbin, reconstruído com tecnologia da Cadmus e um núcleo de kryptonita, apresentado como energia limpa. Corbin não sabe que é uma arma. Clark o conhece como jornalista e as cenas dele se tornam o coração do filme. Um homem bom sendo esvaziado por algo que o mantém vivo. Luthor ativa Corbin durante um incidente no palco e Metallo ataca o Superman sobre Metrópolis. Clark se recusa a revidar completamente. Ele conta a verdade para Corbin. Corbin vê seus verdadeiros prontuários médicos, arranca o núcleo do próprio peito e morre nos braços do Superman. Lois publica tudo. Luthor é intocável perante a lei. O filme termina com Clark perguntando a Jor-El se Krypton tinha um homem como Luthor, e Jor-El diz que sim, e eles venceram. O planeta morreu. Na cena pós-créditos, um fragmento da nave do Brainiac sob a LexCorp está ativo e se comunicando com alguma coisa. Eu realmente não entendi o pôster desse filme. Tipo, é o Clark Kent em uma espécie de audiência no Senado. Por que ele está lá e não o Superman? Eu perguntei para o Claude e ele basicamente disse que a identidade dele de alguma forma se tornou pública entre Gathering Dark e Man of Tomorrow. E agora ele está sendo interrogado pelos governos. Então, acho que isso aconteceu fora das telas. E acho que esse é o novo status quo. A identidade do Superman é pública. E esse filme começa com ele em uma audiência no Senado sendo questionado pelo Senado. Javel já aparece em 2 filmes este ano, pois ele retorna alguns meses depois em Flashpoint. Claude parece achar que eles vão conseguir trazer Christopher Nolan para fazer isso. Eu não sei como isso funcionaria. Flashpoint segue uma adaptação muito fiel aos quadrinhos, enquanto também, é claro, conecta tudo ao Apocalipse, porque nada pode ser independente nesse universo. Além do Caçador de Marte, isso foi praticamente a única coisa. A história também inclui Thomas Wayne, que por algum motivo também é interpretado por Adam Driver. Barry Allen quebra a única regra que jurou nunca quebrar. Ele volta no tempo e salva sua mãe. Ele acorda em um mundo onde o Flash nunca existiu. Não há Liga da Justiça, Kal-El foi capturado ainda bebê e mantido em um bunker do governo, nunca vendo o sol. Thomas Wayne sobreviveu no beco em vez de Bruce e se tornou um Batman que mata. Temícera e Atlântida estão em guerra, com versões distorcidas de Diana e Arthur afogando metade da Europa. Barry encontra Thomas e juntos eles restauram seus poderes, mas a força de aceleração está danificada. Todd já está na linha do tempo, argumentando que um universo sem o Flash é um que Darkseid nunca percebe. O terceiro ato é uma guerra apocalíptica nas ruínas de Londres. Thomas leva Barry voando para a batalha, sabendo que essa linha do tempo acaba se Barry tiver sucesso. Ele entrega uma carta para Barry dar ao Bruce. Phone intercepta Barry em alta velocidade e Thomas ganha 1 segundo com o tiro do Batwing enquanto ele cai em chamas. Barry entra na força de aceleração e vê as 2 linhas do tempo, sua mãe viva e sua mãe morta. E ele a deixa ir. A linha do tempo é reiniciada com cicatrizes que só Barry pode ver. Na cena pós-créditos, a fratura na força de aceleração não se cura completamente, e o corredor negro começa a se mover. Mulher Maravilha também apareceria em 2 filmes este ano, pois alguns meses depois, Mulher Maravilha, A Coroa de Ferro, seria o segundo, e na verdade, o último filme da Mulher Maravilha nesta saga. E lembre-se, neste ponto, Penélope Cruz teria 58 anos. Diana passou os anos desde Deuses e Monstros vivendo abertamente como um símbolo de força e compaixão. Verônica Cali quer destruir esse símbolo, não por inveja, mas por princípio. Uma bilionária que construiu sua própria fortuna saindo da pobreza, Cali despreza Diana por ser adorada simplesmente por ter nascido uma deusa. Ela inicia uma campanha sistemática para desmontar tudo o que Diana construiu, financiando legislações anti-meta-humanos, expondo a existência de Themyscira e mirando nos aliados mais próximos de Diana, como Edo, que se esconde, e Nêmesis, que se torna um agente duplo cuja lealdade se fragmenta. O conflito leva Diana de volta a Themyscira, onde Magala revela que o fragmento da equação antivida que as Amazonas guardaram por 3.000 anos tem se alimentado da magia da ilha, e que as batalhas da escuridão crescente aceleraram a decadência. Themyscira está morrendo. Hipólita sabia disso há meses e não disse nada. Diana luta em 2 frentes, a máquina política de Kael e a morte de sua terra natal. O clímax leva Kael às margens de Themyscira com uma força militar privada. Diana a derrota não com uma espada, mas com uma proposta. Venha ver o que você está destruindo. Kael pisa na ilha, vê o que restou e vai embora sem disparar um tiro. A ilha ainda assim morre. As Amazonas se tornam refugiadas. Diana carrega o fardo de liderar um povo que perdeu tudo.
Perguntei ao Claude o que significava Diana agora liderar as Amazonas, o que aconteceu com Hipólita, e ele disse que Hipólita se recusou a partir, então a ficou enquanto a ilha afundava lentamente no oceano e foi junto com ela. O foco no lado sombrio pode ser realmente exemplificado pela próxima série, Os Mundos de Apokolips, que, apesar do título, é na verdade um programa da Big Barda. Barda é interpretada por Gwendolyn Christie, enquanto o Sr. Milagre, que é eu acho o segundo personagem principal, é interpretado por Dev Patel. Apokolips não é um planeta, é uma máquina. A série acompanha Big Barda desde a infância, quando foi tirada dos braços da mãe e entregue ao orfanato da Vovó Bondade, onde ela é quebrada e forjada para se tornar a líder das Fúrias Femininas. A série se estende por décadas, construindo Apokolips como uma civilização funcional orientada em torno de um único princípio teológico. Darkseid é a resposta. A equação antivida não é o segredo aqui, é a escritura sagrada. O despertar de Barda começa quando ela conhece Scott Free, um prisioneiro de Nova Gênese criado em Apokolips como parte de um tratado de paz. Scott é tudo o que Apokolips diz ser impossível. Alegre, desafiador, escapando de todas as prisões por pura teimosia, Barda recebe a missão de quebrá-lo. Em vez disso, ele quebra algo dentro dela. O amor dele se torna a rebelião mais perigosa em Apokolips. Desad caça rachadura na lealdade dela, e o clímax é a fuga deles, uma escapada da prisão pelo inferno. Darkseid observa eles irem embora e não faz nada. Ele queria Nova Gênese olhando para a Terra, porque é na Terra que o fragmento final está enterrado. E quando ele resolver a equação, ele quer que todos estejam assistindo. Aquaman, Guerra dos Sete Reinos, é essencialmente a versão do DC AIU de Aquaman e o Reino Perdido, mas claro, novamente com um pouco de Darkseid. Arthur Curry é rei de Atlântida há 3 anos e odeia cada segundo disso. Os Sete Reinos estão se fragmentando. Seu sangue da superfície faz dele um estranho para os tradicionalistas. Sua recusa em expandir o exército o torna fraco diante dos reinos da fronteira, e sua diplomacia com a superfície é vista como uma traição. Então, ele é um péssimo rei. Manta Negra retorna como catalisador, usando tecnologia Atlante roubada para arquitetar ataques aos reinos exteriores, disfarçados de investidas militares de Atlântida. No meio da história, 3 reinos declararam independência e 2 se aliaram abertamente ao Manta Negra. Mera é a única conselheira que ainda diz a Arthur que o trono vale a pena ser defendido. Orm ressurge do exílio oferecendo ajuda, e Arthur precisa decidir se confia em seu irmão que tentou afogar o mundo da superfície. A segunda metade é uma guerra subaquática, reino contra reino, enquanto Manta Negra se aproxima da capital. Vulko morre defendendo a cidade. Arthur derrota Manta Negra, mas se recusa a matá-lo. Orm conquista um lugar à mesa, mas o perigo está ainda mais perto de Arthur. Na cena final, Arthur desce até o cofre selado do primeiro filme. As inscrições agora estão brilhando, pulsando no ritmo de algo que se aproxima. Ele diz para Mera que o oceano está com medo. Ele nunca o sentiu com medo antes. Claude até conseguiu conectar os filmes do Batman ao Darkseid e à equação antivida. Batman Fim de Jogo conclui a trilogia enquanto apresenta o Coringa interpretado por Evan Peters. Bruce Wayne está cansado. Uma década como Batman, uma corte das corujas, a revelação de que seus pais foram assassinados por um sistema, tudo isso tirou algo dele. Alfred consegue perceber, mas Bruce não admite. Então, o Coringa aparece, sem origem, sem história, sem nome verdadeiro. Seu primeiro movimento é a pior coisa que Bruce já enfrentou. Ele coloca a Liga da Justiça contra o Batman, usando uma toxina que ataca a força de vontade. Bruce mal sobrevive ao primeiro ato, sendo caçado por seus próprios aliados. Quando ele consegue neutralizar a toxina, o Coringa já contaminou o abastecimento de água de Gotham com uma variante de ação lenta que não enlouquece as pessoas, mas as deixa apáticas, uma versão química aparentada à frequência antivida a qual ele não deveria ter acesso. Bruce desce sozinho a Gotham do Coringa. O Coringa afirma que está vivo há séculos, que a loucura de Gotham é uma característica, não um sintoma, e que o Batman é uma piada que a cidade conta para si mesma. A luta final deles acontece em uma caverna sob a cidade, onde uma substância negra e antiga se acumula. A caverna desaba. Bruce se arrasta para fora, o Coringa não. Bruce diz a Alfred que não sabe se consegue continuar. Dick Grayson chega com Tim Drake, e algo muda em Bruce. Não é esperança, mas a recusa em deixar o Coringa ter razão. A cena pós-créditos mostra a mão do Coringa se contraindo nos escombros. Ele está sorrindo. A Liga da Justiça apareceu neste filme, mas não foi mencionada como parte do elenco. Então perguntei ao Claude sobre isso, e ele acrescentou especificamente Superman, Mulher Maravilha e Flash. Então, quando ele fala da Liga da Justiça, acho que são só esses 3 neste filme. A Liga apareceria novamente naquele ano em Liga da Justiça Apocalipse Agora, adicionando o Caçador de Marte, Big Barda e Sr. Milagre às fileiras da Liga para lutar contra a vontade dos inimigos, Desad. Obviamente, Darkseid será o grande vilão final, o que significa que os vilões dos filmes da Liga da Justiça são Lobo da Steppe, Desad e Darkseid. Que empolgante, quanta variedade. A Liga enfrenta Darkseid pela primeira vez. Depois de anos observando a frequência antivida se espalhar pela Terra e pelo cosmos, Batman apresenta à equipe uma conclusão que nenhum deles quer ouvir: esperar é perder.
A cada dia, Darkseid fica mais perto de resolver a equação antivida, e cada fragmento que eles encontraram na Terra pulsa mais forte. Scott Free e Big Barda, recém-fugidos de Apokolips, fornecem o que ninguém mais pode, um mapa. A Liga abre um tubo de explosão e atravessa para o inferno. Apokolips é industrial, opressora, interminável, um mundo onde o céu arde e todo ser vivo serve a uma única vontade. A equipe se divide. Batman, Lanterna Verde e Flash atacam a Catedral de Desaad para destruir as máquinas, reunindo fragmentos da antivida. Superman, Mulher Maravilha e Aquaman avançam em direção ao trono de Darkseid. Caçador de Marte entra no plano psíquico e descobre bilhões de mentes rendidas. Barda os guia por um mundo que ela conhece como uma cicatriz. O ataque falha completamente. A Catedral de Desaad é uma isca. Os fragmentos já foram enviados para a Terra. Toda a invasão foi prevista. Darkseid queria a Liga fora do planeta quando o verdadeiro ataque começasse. Batman percebe que foi superado intelectualmente, e o horror em seu rosto é o momento mais devastador do filme. Darkseid aparece em sua primeira cena longa e não luta. Ele diz calmamente ao Superman que a esperança é um erro matemático, que toda a civilização que acreditou nela estava errada, e que a equação simplesmente expressa o que o universo já sabe. Superman diz não. Darkseid responde que é isso que todos dizem. A Liga mal consegue escapar por um tubo de explosão que Barry mantém aberto em uma velocidade quase fatal. Eles retornam a uma terra já em transformação, pessoas parando nas ruas, olhando para cima, sentindo algo pressionando seus pensamentos. As peças estão no lugar. Na cena final, a Liga está na torre de vigilância, olhando para o planeta que eles falharam em proteger. Ninguém fala. A mão de Clark está tremendo. Diana coloca a mão no ombro dele, corta para preto. Essa foi a fase 3, uma fase bastante cheia de acontecimentos, onde muita coisa acontece e a trama chega ao seu ápice. A fase 4 vai concluir a saga do Longo Amanhecer. Não é Long Dong, é Longo Amanhecer, e se chama Crise Final. 2034 começa finalmente com uma nova franquia de filmes. Novos Deuses, o Evangelho de Darkseid. Enquanto as séries de TV focaram em Big Barda e Sr. Milagre, este filme também foca em Big Barda e Sr. Milagre. Espera aí, cadê o Orion? Eu perguntei ao Claude se Orion aparece em algum projeto, e ele disse que não, mas que deveria. Eu disse que ele deveria decidir se aparece ou não, e ele decidiu fazer exatamente isso. Então, Orion realmente apareceu em Novos Mundos de Apocalipse, interpretado por Karl Urban, em Apocalipse Agora, e agora ele aparece aqui. O filme acompanha duas linhas do tempo. O presente segue Scott Free, Big Barda e Orion, o filho biológico de Darkseid, criado em Nova Gênese, enviado de volta para Apokolips em uma missão diplomática que todo mundo sabe que é uma armadilha, já que o tratado de paz entre os dois mundos está desmoronando. Orion se junta contra a vontade do Alto Pai porque ele quer enfrentar o pai dele diretamente. O passado acompanha Darkseid, nascido Ushas, enquanto ele assassina o irmão, rouba a Força Ômega e desmonta todas as instituições em seu mundo até não restar nada além de sua vontade. Jovem Ushas. Isso não é um monstro. Ele é um filósofo que via o sofrimento como a única constante do universo e decidiu que a rendição era misericórdia. A missão diplomática desmorona. Scott e Barda são aprisionados no orfanato onde foram criados. Vovó Bondade os recebe de volta em casa. Barda quase desmorona. Scott segura a mão dela e espera. Orion confronta Darkseid e Darkseid não luta. Ele diz ao filho que a raiva é apenas o medo com os punhos erguidos e que Orion já pertence a ele. Scott puxa Orion de volta da beira do abismo. Eles escapam, mas Darkseid conseguiu o que queria. A confirmação de que a Muralha da Fonte está enfraquecendo e que atrás dela está o componente final da equação. Todo o meta-humano na Terra sente um sussurro ao mesmo tempo. Ele passa, mas estava mais próximo. Lanterna Verde, A Última Luz, concluía a trilogia do Lanterna Verde. Embora sejamos honestos, a Tropa Sinestra foi basicamente um show do Lanterna Verde, considerando tudo. A tropa dos Lanternas Verdes está morrendo. Após a noite mais densa, o espectro emocional foi desestabilizado. Os anéis estão falhando, as baterias estão enfraquecendo e Oa está perdendo luz. Então, Sinestro desaparece. John rastreia até as ruínas de Korugar e encontra algo pior do que um homem morto. Um homem vazio. Parallax. A antiga entidade do medo, aprisionada na bateria central amarela, consumiu completamente seu hospedeiro. Sinestro foi enterrado vivo dentro de sua própria mente, enquanto Parallax usa seu corpo e empunha todos os anéis amarelos simultaneamente. A entidade começa a caçar as outras manifestações do espectro emocional pelo universo, consumindo-as uma a uma. Cada morte enfraquece ainda mais o espectro. Hal Jordan se junta a John para a última jornada. A resistência final em Oa é menos uma guerra do que um funeral. Os anéis falham no meio do voo. Lanternas caem do céu. John invoca novamente a luz branca e a direciona para o coração da entidade. Lá dentro, há um campo de batalha psíquico. Soranik alcança seu pai. Ela diz a ele que o perdoa. Sinestro usa seu último resquício de vontade para prender Parallax dentro de si permanentemente, queimando ambos até deixarem de existir.
O maior dos Lanternas morre, não como herói ou vilão, mas como um pai que finalmente ouviu sua filha. O espectro se restabiliza, Oa está destruída. Jon segura um anel branco que ele não pediu. Ganthet diz a ele que é a antítese da equação antivida. Darkseid virá atrás dele. Outro final de trilogia acontece com o Flash entrando na força de aceleração. Barry Allen vem remendando a força de aceleração fraturada desde o ponto de ignição, correndo pelo fluxo temporal entre as missões para costurar a realidade, e isso está matando ele. Cada reparo custa uma memória, uma sensação, um pedaço de si mesmo que se dissolve nos raios. Iris percebe primeiro. Ele esquece o primeiro encontro deles, depois a voz da mãe dele. A força de aceleração está exigindo pagamento, e a moeda é Barry Allen. E então, o Corredor Negro chega. A morte dos velocistas, uma entidade no fim de todo o movimento. Ele se move para trás no tempo, matando velocistas que ainda nem nasceram, apagando o conceito de velocidade do universo. Por onde o corredor passa, o movimento desacelera. Os corações batem com menos frequência, a luz demora mais para chegar, mas Barry percebe que a única maneira de detê-lo é entrar na força de aceleração permanentemente, não apenas visitá-la, mas se tornar parte dela. Thawne retorna uma última vez, não como inimigo, mas como a única pessoa que entende o que Barry está prestes a perder. Barry se despede de todos, ele diz para Iris que a ama, ele visita seu pai, ele entrega a Bruce a carta de Thomas Wayne. Barry corre para o coração da força de aceleração e confronta o Corredor Negro, não com uma luta, mas com uma negociação. Ele se funde com a força de aceleração, tornando-se o próprio raio. Barry Allen deixa de existir como homem e se torna algo eterno. Iris está na varanda deles, e o vento aumenta por um momento, então ela fecha os olhos. De dentro da eternidade, Barry pode ver tudo, inclusive uma linha do tempo frágil, onde tudo muda. Ele a empurra para frente. O ato final do Flash é uma aposta na esperança, feita de dentro da eternidade. E finalmente, 2035, um ano em que Jacob Elord trabalha até exaustão, aparecendo em 4 coisas diferentes, e uma delas é uma série de TV. Isso é tudo que eles lançaram este ano, começando com Superman Último Filho, outro encerramento de trilogia, mas acima de tudo serve como preparação para o grande final. Honestamente, mais do que qualquer coisa, é como se fosse o primeiro filme de uma trilogia, ou melhor, de uma quadrilogia, todos lançados em um único ano. Isso é algo que Claude realmente não levou muito em consideração, especialmente agora. Não seria realmente viável lançar todos esses projetos em um único ano, considerando que todos têm os mesmos protagonistas. Jacob Elord, de novo, seria levado ao extremo. Não acho que ele concordaria com isso. Brainiac retorna, não para recolher a Terra, mas para entregar algo. Uma única cápsula desce sobre Metrópolis contendo um garoto de não mais que 5 anos, com o DNA de Clark, criado a partir de uma câmara Gênesis encontrada em uma nave colonial kryptoniana perdida. Brainiac diz a Clark que o garoto é ou a melhor esperança da humanidade ou sua extinção, dependendo de quem o criar, e então vai embora. Clark leva o garoto para casa, para Lois. Eles o chamam de Jonathan. A criança tem os poderes de Clark, mas não tem o mesmo controle que ele. Visão de calor quando chora, voo quando sonha. Luthor age não com força, mas com a lei, argumentando no comitê do senador Swanwick que uma criança kryptoniana é uma questão de segurança nacional. Seu cerco legal é magistral, nunca levantando a voz, lentamente virando a democracia contra um homem que tenta ser pai. Enquanto isso, Jonathan começa a manifestar algo além das habilidades kryptonianas. Ele desenha o símbolo ômega sem saber o que é. Ele grita sobre poços de fogo e uma voz que fala em equações. Algo em sua genética ressoa com a frequência da antivida. Clark percebe que Brainiac não entregou a criança por misericórdia. O garoto é uma chave que Darkseid precisa. O ato final é Clark defendendo seu filho contra forças convergentes, a máquina legal de Luthor, uma equipe de extração da Cadmus e um tubo de explosão tentando alcançar o garoto diretamente. Clark luta com uma ferocidade que o público nunca viu. Ele vence. O holograma de Jor-El aparece espontaneamente, olha para seu neto e diz uma palavra: esperança. Na cena pós-créditos, Darkseid fala: preparem a armada, nós vamos para a Terra. Provavelmente, o projeto menos provável de toda essa série é Countdown, que é basicamente uma série de TV da Liga da Justiça, lançada no mesmo ano que um filme do Superman e outros 2 filmes da Liga da Justiça. Isso simplesmente não faz sentido algum. E se você se lembra, isso é live action. Essa saga não tem projetos animados. Então, Countdown é assim. Todos os fios convergem. A frequência da antivida se espalha pela Terra de forma tão sutil que a maioria das pessoas nem percebe. Elas só se sentem cansadas. As discussões param no meio da frase. Artistas ficam olhando para telas em branco. Vic Sage, eu acho, está vivo. Identifica o padrão primeiro e transmite suas descobertas. Waller ativa todas as contingências. Lincoln March ressurge, oferecendo uma aliança. Batman coordena tudo da Torre de Vigilância, reunindo todos.
Asa Noturna, Tim Drake, Scott Free, Barda, os remanescentes da Tropa dos Lanternas, as Amazonas dispersas desde a queda de Themyscira, todo herói envolvido em 30 projetos recebe a mesma mensagem da Oráculo. É hora. A onda da antivida se intensifica. Cidades inteiras param por completo. Glorioso Godfrey chega como um arauto de Darkseid, aparecendo em todas as telas, dizendo à humanidade que sua luta é inútil. Milhões concordam. Barry alcança Iris de dentro da força de aceleração e diz a ela que consegue ver uma linha do tempo em que eles vencem. Frágil, improvável, exigindo que cada pessoa faça exatamente a escolha certa. A série termina na véspera da invasão. A armada de Darkseid aparece, obscurecendo as estrelas. Sua voz ecoa em todas as mentes, dizendo: "Eu sou a resposta." Clark segura Jonathan, beija Lois e abre a janela. Isso leva à Liga da Justiça anti-vida. Darkseid vence. A invasão já está em andamento, parademônios energizados escurecendo todos os céus. Tubos de explosão se abrindo por todo o planeta. E a equação anti-vida sendo transmitida em força total de uma torre erguida nas ruínas de Metrópolis. Os heróis lutam e perdem como uma vela perde para um furacão. Superman voa em direção a Darkseid e é atingido pelos raios ômega, forçado a se ajoelhar enquanto Darkseid recita a equação na mente dele. Clark resiste por mais tempo do que qualquer um achava possível, mas a equação não é um argumento, é uma prova. Superman cai, Mulher Maravilha luta até sua espada se despedaçar e a equação a atingir no meio do movimento. O anel do Lanterna Verde se apaga, o exército do Aquaman se rende. Caçador de Marte abre sua mente para o planeta e sente 6 bilhões de consciências se apagando. Quando chega a metade, a Terra já caiu. Darkseid se senta em Metrópolis e o mundo se ajoelha, mas Batman ainda está agindo. Não porque ele seja mais forte do que a equação, mas porque Bruce Wayne vive no desespero desde os 8 anos de idade. E isso não é novidade para ele. Ele reúne o que restou. Caçador de Marte, que protegeu sua mente se escondendo em sua própria dor. John Stewart, cujo anel branco vacilou, mas resistiu. Arlequina, que a equação não conseguiu dominar porque ela já quebrou sua mente uma vez e a reconstruiu por escolha própria. Scott Free, imunizado por uma infância de pequenas doses em Apokolips, e Barry Allen, uma consciência no raio impulsionando uma linha do tempo frágil adiante. Eles não podem vencer a equação com força. Está certo. O sofrimento é real, a esperança falha, mas a equação está incompleta. Ela não leva em conta a escolha de continuar mesmo assim. A equipe do Batman ataca a torre e interrompe a transmissão por 11 segundos. 6 bilhões de mentes soltam um suspiro. Os olhos de Clark se clareiam tempo suficiente para ouvir Jonathan chorando. A equação o domina novamente, mas seu punho se fecha em torno de algo que a matemática diz que não deveria existir. Darkseid vê isso. Pela primeira vez, ele não parece certo do que está acontecendo. E o filme termina. E finalmente, o grande final da longa saga do Amanhecer, crise final do universo DC. O universo está sob o domínio da equação. A Terra caiu. As estrelas estão enfraquecendo, e civilizações por todo o cosmos estão se rendendo não a exércitos, mas a uma verdade que elas não podem recusar. O filme começa em silêncio, ruas cheias de pessoas paradas, oceanos calmos, pássaros no chão. O único movimento é a equipe do Batman trabalhando nas sombras da metrópole morta para construir uma última chance. Bruce vem estudando a equação como uma linguagem e encontrou o que Darkseid deixou passar. Ela leva em conta o sofrimento, a entropia, a futilidade e a morte. Ela não leva em conta a escolha de amar algo que você sabe que vai perder. Isso não é um erro, é uma variável que Darkseid excluiu porque ele não conseguiu resolver. Bruce chama isso de equação da vida. O plano é desesperado. John Stewart carrega a luz branca até o coração da torre. Caçador de Marte conecta todas as mentes livres sobreviventes em uma rede psíquica. Scott Free abre todas as fechaduras. Harley mantém todos sãos, e Clark, ainda ajoelhado, com o punho cerrado, precisa ouvir uma voz e escolher se levantar. A voz é Barry, um sussurro vindo de dentro da força de aceleração, do próprio lado do tempo. Você ainda pode salvá-los, Clark. Você ainda pode salvar todos. Superman se levanta, não porque a equação o liberta, porque não liberta. Ele se levanta enquanto a equação manda ele se ajoelhar porque seu filho está chorando e porque uma mulher em uma ponte 8 anos atrás precisava que alguém dissesse que valia a pena ficar, e ele estava certo. Clark voa até a torre e Darkseid pronuncia a equação completa. Clark sente todos os argumentos para o desespero que o universo já produziu. Ele não nega nada disso, ele aceita. O sofrimento é real, tudo termina. E então ele canta, uma única nota, que não traz um contra-argumento, mas um complemento. O amor pelas coisas que não duram. A escolha de construir algo que você sabe que vai cair. A nota ressoa pela rede do Caçador de Marte, pela luz branca de Stewart, pelo Barry na força de aceleração, atravessando todos os momentos no tempo. Não é uma arma, é uma escolha oferecida a todo ser vivo. Ficar no chão ou se levantar. O mundo escolhe. Não todos, não de uma vez só, mas o suficiente. A equação se despedaça porque nunca esteve errada, apenas incompleta. Darkseid enfraquece, recua para Apokolips, sentindo por um momento aquilo que ele apagou do seu mapa. A cena final espelha a primeira, uma ponte em Metrópolis, uma mulher na grade. Uma mão toca seu ombro.
Não é Clark, é um estranho que escolheu vê-la. A mulher se vira e o filme termina, assim como a saga. E com o fim da longa saga do Amanhecer, eu tinha algumas perguntas para Claude. Como, por exemplo, por que não incluiu outros como os Jovens Titãs, Arqueiro Verde, Supergirl ou outros? E ele disse que quase incluiu, mas decidiu não fazer porque não havia espaço, o que é categoricamente falso. Perguntei por que não fizeram nenhuma segunda temporada, e ele disse que isso foi apenas um erro mesmo. Olhando para trás, daria ao Gotham Central 3 ou 4 temporadas, Asa Noturna, Questão e Sinestro Corps teriam 2, e as outras continuariam como séries limitadas. Infelizmente, já era tarde demais para isso, e eu não queria adicionar tudo aquilo. Isso me daria muito trabalho, então decidi não fazer. Falei que algumas escalações eram estranhas, mas ele defendeu todas elas. Ele defendeu ser derivado do DCU, dizendo legitimamente que a base era o projeto do Snyder. Isso me deu a ideia de pedir para ele criar uma nuvem de palavras de influências, e Snyder está bem no topo, como esperado, seguido por alguns dos roteiristas de quadrinhos mais populares. E também um pouco do Arrowverse, um pouco do DCAU, até mesmo o DCU do Gunn aparece um pouco lá embaixo. Mas por algum motivo, o DCU do Snyder foi de longe a maior influência, e isso fica claro quando você assiste aos vídeos. E então pedi para criar uma nuvem de palavras de personagens baseada nas aparições, e como você pode ver, ele realmente colocou os personagens mais importantes como os mais recorrentes. Superman e Batman têm 10 aparições cada um, Diana e Jon Stewart têm 9, e Barry e Arthur têm 8. Darkseid, tendo o maior número de aparições fora dos membros fundadores da Liga da Justiça, é extremamente indicativo do foco absurdo de Claude na história da saga. Quanto às franquias, podemos ver algo geralmente parecido, exceto que Superman está um pouco mais abaixo e o Lanterna Verde ganha um projeto extra. Batman obviamente está no topo, porque, claro, é óbvio. Apesar de sua influência, Zack Snyder não está incluído como um criador neste universo. Em vez disso, os criadores mais influentes são Jonathan Nolan, Denis Villeneuve e Alex Garland. Ele realmente gostou de reutilizá-los. E, finalmente, decidi responder ao comentário mais curtido do meu primeiro vídeo, que brincou sobre como, em Superman, O Longo Amanhecer, Claude disse que o Superman voou para dentro do Sol e quase morreu. O Superman deveria ser alimentado pelo Sol, isso definitivamente não deveria matá-lo. Então eu perguntei ao Claude sobre isso, e ele respondeu que não foi o Sol que o machucou, foi a arma. A arma do Brainiac é a ameaça. É, tá bom, eu acredito. No final das contas, claro, a IA não conseguiu realmente criar algo envolvente e certamente não conseguiu criar algo original. Isso é a última coisa que ela conseguiria fazer. Eu diria que os maiores problemas são escolhas de elenco terríveis, foco excessivo na história da saga e um universo muito limitado na construção de mundo. Há muitas coisas que eu mudaria, mas esse não é nem de longe o objetivo deste vídeo. Eu poderia usar a base dessa saga e mudar algumas coisas aqui e ali, trocar o elenco, adicionar coisas, remover outras, e talvez assim você conseguisse fazer algo bom a partir disso. Mas sem a intervenção humana, isso não é algo que acabou ficando bom na minha opinião. Algumas partes podem até ser. O pôster do Asa Noturna sinceramente me pegou, esse ficou bem legal.